Parte 2, Capítulo 17. Assim, em nenhuma parte da Oceania, os habitantes têm a impressão de pertencer a uma colônia administrada a partir de alguma capital distante. De fato, a Oceania não tem capital e o seu chefe titular é uma pessoa cujo real paradeiro todos ignoram. Afora o fato de o inglês ser a sua principal língua franca e a nova língua sua língua oficial. Nada na Oceania é centralizado. Os seus governantes não são ligados por laços de sangue, mas pela obediência à doutrina comum. É verdade que a nossa sociedade é estratificada, aliás, muito rigidamente estratificada, de um modo que, à primeira vista, parece refletir linhagens hereditárias. Verifica-se um trânsito muito menor entre os diferentes grupos do que o que era visto durante o capitalismo, ou mesmo durante a era pré-industrial. Há certa dose de intercâmbio entre os dois ramos do partido, mas apenas o suficiente para garantir que os fracos sejam excluídos do partido interno e os membros mais ambiciosos do partido externo deixam de ser um perigo ao serem atendidos nos seus anseios de ascensão. Na prática, os proletas não têm autorização para entrar no partido. Os mais inteligentes, que talvez pudessem formar núcleos de descontentamento, são simplesmente identificados pela polícia do pensamento e, em seguida, eliminados. Mas tal estado de coisas não é necessariamente permanente, nem mesmo uma questão de princípio. O partido não é uma classe no antigo sentido do termo. Não tem por objetivo transmitir o poder aos próprios filhos. E se já não houvesse um meio de preservar os mais capacitados nos postos de comando, estaria perfeitamente disposto a recrutar toda uma nova geração, diretamente das massas proletas. Nos anos decisivos, muito contribuiu para neutralizar a oposição o fato de o partido não ser um organismo hereditário. O tipo antigo de socialista, treinado para lutar contra o que por vezes era chamado de privilégio de classe, supunha que tudo aquilo que não fosse hereditário, tampouco poderia ser permanente. Não se dava conta de que a continuidade de uma oligarquia não precisava ser física, nem parava para refletir que as aristocracias hereditárias sempre tiveram uma vida curta, ao passo que as organizações adotivas, como a Igreja Católica, às vezes duram centenas ou até mesmo milhares de anos. A essência da regra oligárquica não é a hereditariedade de pai para filho, mas a persistência de determinada visão de mundo e de certo estilo de vida imposto pelos mortos sobre os vivos. Um grupo dominante só continua mandando enquanto consegue nomear os seus sucessores. O partido não se interessa pela perpetuação do seu sangue, mas antes pela perpetuação da sua própria entidade.
Não importa quem exerce o poder, contanto que a estrutura hierárquica permaneça imutável. Todos os hábitos, crenças, gostos, emoções e atitudes mentais que caracterizam a nossa época são de fato destinados a sustentar a mística do partido e impedir que a verdadeira natureza da sociedade atual possa ser percebida. A rebelião física não é viável no momento, nem mesmo nenhuma preliminar de rebelião. Dos proletas não há nada a se temer. Entregues a si mesmos, vão prosseguir de geração em geração e de século em século, trabalhando, procriando e morrendo, não somente sem nenhum impulso de rebeldia, como sem a mínima capacidade de descobrir que o mundo poderia ser diferente do que é. Eles só poderiam tornar-se perigosos caso o progresso da tecnologia industrial exigisse que recebessem melhor educação. Entretanto, visto que a rivalidade entre os militares e os comerciantes deixou de ser importante, o nível da educação popular, na verdade, se encontra em declínio. Assim, seja qual for a opinião que as massas proletas adotam ou deixam de adotar, essa opinião só merece indiferença. Tais massas só podem desfrutar de liberdade intelectual porque, de fato, carecem de intelecto. Para um membro do partido, entretanto, o menor desvio de opinião sobre as mais insignificantes dos assuntos é intolerável. O membro do partido vive do berço até a morte, sob os olhos da polícia do pensamento. Mesmo quando está só, jamais pode ter absoluta certeza do seu isolamento. Onde quer que esteja, dormindo ou acordado, trabalhando ou descansando, no banho ou na cama, pode ser examinado sem aviso e sem sequer saber que foi examinado. Assim, nada do que ele faz é indiferente. As suas amizades, os seus divertimentos, a sua conduta em relação à esposa e aos filhos, a expressão da sua face quando está só, as palavras que murmura enquanto sonha, até mesmo os movimentos característicos do seu corpo. Tudo é minuciosamente analisado. Não apenas os seus deleitos efetivos, mas toda e qualquer excentricidade, por menor que seja, toda mudança de hábitos, todo maneirismo nervoso que indique a possibilidade de ser o sintoma de um conflito interno. Nada passa sem ser detectado. Ele não tem real liberdade de escolha sobre coisa alguma. Por outro lado, os seus atos não são regulamentados por lei, nem por nenhum outro código de conduta claramente formulado. Na Oceania, não existe lei. Pensamentos e atos que, caso descobertos, resultariam em morte certa, não são formalmente proibidos, e os infindáveis expurgos, prisões, torturas, detenções e vaporizações não são infligidos como castigo por crimes realmente cometidos. Eles são tão somente a aniquilação de pessoas que poderiam, quem sabe, chegar a cometer um crime no futuro. O membro do partido
não só deve ter as opiniões certas, como os instintos certos. Muitas das crenças e atitudes dele exigidas não são nunca declaradas abertamente e não poderiam ser analisadas com clareza, sem desnudar as contradições inerentes ao Ingsoc. Se esse membro do partido for uma pessoa naturalmente ortodoxa, benepensante, nova língua, em toda e qualquer circunstância saberá, sem precisar raciocinar, qual é a crença verdadeira e a emoção desejável. Em todo caso, um elaborado treinamento mental aplicado na infância, relacionado às palavras crime parar, preto-branco e duplo pensamento em nova língua, o deixa sem desejo nem capacidade de pensar muito profundamente sobre qualquer assunto. Espera-se que um membro do partido não tenha emoções pessoais, nem lapsos de entusiasmo. Supõe-se que viva num frenesi ininterrupto de ódio aos inimigos estrangeiros e aos traidores internos, de júbilo diante das vitórias e de autodepreciação diante do poder e da sabedoria do partido. Os descontentamentos produzidos pela sua vida despojada e sem grandes atrativos são deliberadamente voltados para o exterior e dissipados por artifícios como os 2 minutos de ódio e as especulações que talvez pudessem induzir nele uma atitude cética ou rebelde são aniquiladas antes de vir à tona graças à sua disciplina interna, adquirida ainda na infância. O primeiro e mais simples estágio dessa disciplina, e pelo qual passam até as crianças de tenra idade, chama-se crime parar em nova língua. Crime parar é a faculdade de deter, de paralisar, como que por instinto, no limiar, todo e qualquer pensamento perigoso. Inclui a capacidade de não perceber analogias, de não conseguir observar erros de lógica, de não compreender os argumentos mais simples e hostis ao Ingsoc, e de se aborrecer ou enojar por qualquer encadeamento de pensamentos que possa tomar o caminho da heresia. Crime parar, em suma, significa cultivar uma estupidez protetora. Mas só a estupidez não basta. Pelo contrário, a ortodoxia, no seu sentido pleno, exige um controle tão completo do próprio processo mental quanto o do contorcionista sobre o próprio corpo. Em última instância, a sociedade oceânica está alicerçada na crença de que o grande irmão é onipotente e o partido infalível. Mas, como na realidade nem o grande irmão é onipotente, nem o partido infalível, é preciso existir uma flexibilidade infatigável todo o tempo no tratamento dos fatos. A palavra-chave, no caso, é preto-branco. Ora, como tantas outras palavras em nova língua, esta possui 2 sentidos mutuamente contraditórios. Quando aplicada a um adversário, refere-se ao hábito de que tal adversário tende a afirmar desavergonhosamente que o preto é branco, mesmo estando em contradição com a obviedade
dos fatos. Quando aplicada a um membro do partido, refere-se à leal disposição de afirmar que o preto é branco, sempre que a disciplina do partido assim exigir. Mas, ao mesmo tempo, refere-se à capacidade de crer que o preto é branco e ainda mais de saber que o preto é branco e de esquecer por completo que algum dia julgou ao contrário. Isso exige uma alteração contínua do passado, possibilitada pelo sistema de pensamento, que em realidade abrange tudo o mais e que, em nova língua, é chamado de duplo pensamento. A alteração do passado é necessária por duas razões, uma das quais secundária e, por assim dizer, preventiva. A razão secundária é que o membro do partido, tal como o proletário, tolera as condições atuais em parte por não possuir padrões de comparação. Ele deve ser isolado do passado, da mesma forma que deve ser isolado do estrangeiro, porque é necessário que creia que vive melhor que os seus antepassados e que o nível médio de conforto material aumenta incessantemente. Entretanto, a razão mais importante para que se reajuste o passado é a necessidade de salvaguardar a infalibilidade do partido. Isso não significa apenas que sejam modificados discursos, estatísticas e registros de todo tipo para demonstrar que as previsões do partido foram confirmadas em todos os casos. É que não se pode admitir, jamais, nenhuma alteração na doutrina ou no alinhamento político, porque mudar de opinião ou mesmo de espectro político é uma confissão de fraqueza. Se, por exemplo, a Eurásia ou a Lestásia, de acordo com o caso, for o inimigo da vez, então é necessário que esse país sempre tenha sido o inimigo. E se os fatos dizem coisas diferentes, então se faz necessário alterá-los. Assim a história é continuamente reescrita. Essa falsificação cotidiana do passado, realizada pelo Ministério da Verdade, é tão necessária à estabilidade do regime quanto o trabalho de repressão e espionagem realizado pelo Ministério do Amor. A mutabilidade do passado é o princípio central da doutrina do Ingsoc. Afirma-se que os fatos passados não têm existência objetiva e sobrevivem apenas em registros escritos e nas memórias humanas. O passado é tudo aquilo a respeito do que há coincidência entre registros e memórias. E considerando que o partido tem pleno controle de todos os registros e, da mesma forma, da mente dos seus membros, conclui-se que o passado é aquilo que o partido deseja que ele seja. Conclui-se também que, embora o passado seja alterável, jamais foi alterado em um caso específico, pois quando ele é reescrito na forma conveniente, a nova versão passa a ser o passado, e nada diferente disso pode algum dia ter existido. Isso se aplica mesmo quando, como é frequente, o mesmo fato precisa ser profundamente alterado diversas vezes no mesmo ano. Em todas as ocasiões,
o partido detém a verdade absoluta e fica evidente que o passado jamais poderia ter sido diferente do que aquilo que passou a ser. Veremos que o controle do passado depende, acima de tudo, do treino da memória. Não passa de um ato mecânico garantir que todos os registros escritos estejam de acordo com a ortodoxia atual, mas também é necessário lembrar que os fatos ocorreram da maneira desejada. E caso seja preciso reorganizar as nossas memórias ou os registros escritos, também será necessário esquecer que tudo isso foi feito. O modo como tal fenômeno se produz pode ser aprendido como qualquer outra técnica mental, e de fato ele é aprendido pela maioria dos membros do partido, certamente por todos aqueles que são, ao mesmo tempo, inteligentes e ortodoxos. Em velha língua, isso era chamado, com toda a franqueza, de controle da realidade. Em nova língua, chama-se duplo pensamento. Embora o termo duplo pensamento também abarque muitas outras coisas. O duplo pensamento é a capacidade de guardar na cabeça, ao mesmo tempo, duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. O intelectual do partido sabe em que direção as suas lembranças devem ser alteradas. Por conta disso, sabe que está manipulando a realidade. Mas, graças ao exercício do duplo pensamento, ele também se convence de que a realidade não está sendo violada. Todo o processo precisa ser consciente, do contrário, não seria conduzido com uma precisão adequada, mas também precisa ser inconsciente, senão ele traria consigo um sentimento de falsidade e, dessa forma, de culpa. O duplo pensamento situa-se no coração do Ingsoc, uma vez que a ação essencial do partido é se valer de fraude consciente, ao mesmo tempo que conserva a firmeza de propósito que anda lado a lado com uma completa honestidade. Dizer mentiras deliberadamente e nelas crer piamente, esquecer qualquer fato que tenha se tornado inconveniente e depois, quando ele se tornar de novo necessário, retirá-lo do esquecimento apenas pelo período exigido pelas circunstâncias. Negar a existência da realidade objetiva e, ao mesmo tempo, tomar conhecimento da realidade que foi negada, tudo isso é muito necessário, tudo isso é indispensável. Mesmo no uso da palavra duplo pensamento, já é preciso praticar o duplo pensamento, pois ao usarmos o termo admitimos estar manipulando a realidade. Então, uma nova ação de duplo pensar, apagamos esse conhecimento e assim por diante, indefinidamente, com a mentira sempre um passo à frente da verdade. Em última instância, foi por meio do duplo pensamento que o partido foi capaz, e até onde sabemos, continuará sendo por milhares de anos, de deter o curso da história. No passado, as oligarquias caíram do poder porque se fossilizaram ou amoleceram, ou se tornaram estúpidas e arrogantes, deixando de se ajustar às novas circunstâncias, e foram derrubadas ou se tornaram
liberais e covardes, fazendo concessões quando deviam ter se valido apenas da força e, por isso, acabaram sendo igualmente derrubadas. Em outras palavras, caíram por causa da consciência ou por causa da inconsciência. A grande obra do partido é ter produzido um sistema de pensamento no qual ambas as condições podem coexistir. Sob nenhuma outra base intelectual, o seu domínio poderia ser permanente. Para se governar e continuar governando, é preciso ser capaz de deslocar o sentido da realidade, porque o segredo da governança é mesclar a crença na própria infalibilidade com a capacidade de aprender com os erros passados. Nem é preciso dizer que os praticantes mais sutis do duplo pensamento são aqueles que inventaram o duplo pensamento e, como seus criadores, sabem que ele é um vasto sistema de trapaça mental. Em nossa sociedade, os que têm o melhor conhecimento do que ocorre são também os que estão mais distantes de ver o mundo como ele realmente é. Em geral, quanto maior a compreensão, maior a ilusão. Quanto maior a inteligência, menor a saúde mental. Uma clara ilustração disso é o fato de a histeria de guerra aumentar de intensidade à medida que se sobe na escala social. Aqueles cuja atitude em relação à guerra é preponderadamente racional são os povos dominados dos territórios em disputa. Para eles, a guerra não passa de uma calamidade contínua, que joga os seus corpos de um lado para o outro, como a água dos mares. Para eles, não há menor importância saber qual dos lados está vencendo. Percebem que uma alteração no poder significa tão somente que continuarão a desempenhar as mesmas tarefas de antes para novos senhores, que vão tratá-los exatamente como faziam os anteriores. Os trabalhadores ligeiramente mais favorecidos, a quem chamamos proletas, só têm consciência da guerra de forma intermitente. Quando se faz necessário, são instigados e levados a frenesis de ódio e medo. No entanto, quando entregues a si mesmos, são capazes de esquecer, até mesmo por longos períodos, que a guerra ainda está sendo travada. É nas fileiras do partido e, acima de tudo, do partido interno, que se encontra o autêntico entusiasmo bélico. Ora, aqueles que sabem que é impossível conquistar o mundo são justamente os que creem com mais firmeza em tal projeto. Esse amálgama de opostos tão particular, conhecimento com ignorância, cinismo com fanatismo, é um dos traços principais da sociedade oceânica. A ideologia oficial está impregnada de contradições, mesmo quando não há nenhuma justificativa prática para elas. Assim, o partido rejeita e difama qualquer princípio originalmente defendido pelo movimento secularista e, no entanto, o faz em nome do socialismo. Prega um desdém pela classe trabalhadora, de que não se viu exemplo nos últimos séculos.
e todavia veste os seus militantes com um uniforme que foi símbolo dos trabalhadores manuais e que foi adotado precisamente por essa razão. Corrói sistematicamente a solidariedade da família, ao passo que dá ao seu líder um nome que é um apelo direto ao sentimento de lealdade familiar. Mesmo os nomes dos 4 ministérios que nos governam trazem em si uma espécie de descaramento na inversão proposital dos fatos. O Ministério da Paz cuida das coisas da guerra. O Ministério da Verdade se ocupa da disseminação de mentiras. O Ministério do Amor pratica a tortura. E o Ministério da Fartura lida com a escassez de alimentos. Tais contradições não são acidentais, tampouco resultado da mera hipocrisia. São exercícios deliberados de duplo pensamento, pois é somente reconciliando contradições que se pode reter o poder indefinidamente. De nenhuma outra maneira seria possível quebrar o antigo ciclo. Se é preciso evitar para sempre o advento da igualdade humana, se quisermos que as altas, como as chamamos, mantenham para sempre as suas posições, o estado mental predominante deve ser, necessariamente, o da insanidade controlada. Mas há outra questão que até o momento ainda não consideramos. Eis a questão: por que se deve impedir o advento da igualdade humana? Supondo que os mecanismos do processo tenham sido descritos corretamente, por que realizar esse esforço monumental, tão minuciosamente calculado e planejado para congelar a história num determinado ponto do tempo? Aqui chegamos ao segredo central. Como vimos, a mística do partido, e sobretudo do partido interno, depende do duplo pensamento. Mais fundo do que isso, porém, está o motivo original, o instinto jamais posto em dúvida, que primeiro levou à conquista do poder e ocasionou o duplo pensamento. A polícia do pensamento, a guerra contínua e todo o restante da parafernália necessária. Essa razão, na realidade, consiste em... Winston se deu conta do silêncio, assim como percebemos um novo ruído. Ele teve a impressão de que Júlia se mantinha um tanto quieta fazia algum tempo. Estava deitada de lado, nua da cintura para cima, com o rosto apoiado na mão e uma mecha de cabelo castanho caído sobre os olhos. O seu peito subia e descia devagar e com regularidade. Júlia, nenhuma resposta. Júlia, você está acordada? Nada, Júlia dormia. Ele fechou o livro, colocou-o no chão com cuidado, deitou-se e puxou a colcha sobre os dois. Então, refletiu que ainda não lera sobre o segredo final. Compreendia o como, mas ainda não sabia o porquê. O capítulo 1, assim como o capítulo 3, não lhe dissera nada que ele já não soubesse. Apenas sistematizara o conhecimento que já possuía. Mas, depois de ler aquilo tudo, Winston adquirira uma maior convicção de não estar louco. Estar em minoria, mesmo em minoria de um,
não era um sintoma de loucura. Havia a verdade e também a mentira. E não se está louco porque se insiste em se agarrar à verdade, mesmo contra o mundo todo. Um raio amarelo de sol poente entrou em diagonal pela janela e veio pousar no travesseiro. Winston fechou os olhos. O sol no rosto e o corpo macio da garota, encostado no seu, faziam surgir nele um sentimento intenso, sonolento e confiante. Estava em segurança e tudo corria bem. Adormeceu murmurando: sanidade mental não é uma questão de estatística. Com o sentimento de que tais palavras continham uma profunda sabedoria. Parte 2, capítulo 18. Quando ele acordou, foi com a sensação de ter dormido por um longo tempo. No entanto, uma olhadela para o antigo relógio lhe mostrou que eram apenas 8:30 da noite. Foi somente uma fantasia sem esperança. Ela passou como um dia de abril, mas bastou um olhar e uma palavra e os sonhos se agitaram. Ah, eles roubaram o meu coração gentil. Pelo visto, a canção cafona continuava fazendo sucesso. Ainda era ouvida em toda parte. Sobrevivera a canção do ódio. Júlia acordou com o barulho, espreguiçou-se deleitosamente e pulou da cama, dizendo: estou com fome, vamos fazer um pouco mais de café? Que droga, o fogareiro apagou e a água está fria. Apanhou o fogareiro e o chacoalhou. Está sem querosene. O velho Sherrington deve ter um pouco para nos emprestar. O engraçado é que eu tinha certeza de que estava cheio. Bem, vou me vestir. Parece que o tempo esfriou. O Winston também se levantou e foi se vestir. A voz lá fora continuava cantando incansável. Eles dizem que o tempo tudo cura. Dizem que sempre podemos esquecer. Mas os risos e as lágrimas ao longo dos anos ainda fazem o meu coração doer. Afivelando o cinto do macacão, Winston foi até a janela. O sol havia se escondido atrás das casas. Os seus raios já não alcançavam o quintal. Os paralelepípedos estavam molhados, como se tivessem sido lavados. Parecia ter ocorrido o mesmo com o céu. Tão fresco e claro era o azul entre as coifas das chaminés. Incansável, a mulher marchava de um lado para o outro, entupindo e desentupindo a boca com os pregadores, cantando e silenciando, pendurando fraldas e mais fraldas. Ele se perguntou se ela seria lavadeira profissional ou apenas a escrava de 20 ou 30 netos. Júlia veio ao seu encontro. Junto os dois contemplavam com um certo fascínio a figura robusta lá embaixo. Ao observá-la na sua pose característica, com os braços grossos erguidos para alcançar o varal, as nádegas protuberantes, lembrando as ancas de uma égua, Winston pela primeira vez se deu conta de que a mulher era bonita. Até então, nunca lhe ocorrera que pudesse ser belo o corpo de uma mulher de seus 50 anos. Esticado,
a monstruosas dimensões pelos partos sucessivos e depois enrijecida e calejada pelo trabalho, até ficar grosseira tal qual um nabo já bem maduro. Mas era belo, de fato era belo, pensou ele. E por que não haveria de ser? O corpo sólido, sem contornos, como um bloco de granito, com a sua pele vermelha e áspera, estava para o corpo de Júlia como os frutos das roseiras bravas estavam para as rosas. Mas por que a fruta deveria ser considerada inferior à flor? Ela é bonita, ele murmurou. Tem no mínimo 1 metro de quadril, comentou Júlia. É o seu estilo de beleza. Ele passou o braço em torno da cintura esguia de Júlia, enlaçando-a sem dificuldade. Do quadril ao joelho, o corpo dela estava recostado no seu. Os seus corpos não iriam gerar nenhuma criança. Era algo que eles jamais poderiam fazer. Só poderiam transmitir o segredo de boca em boca, de mente para mente. A mulher lá embaixo não tinha mente, mas apenas 2 braços fortes, um coração amoroso e um ventre fértil. Quantos filhos teria gerado? Uns 15, tranquilamente. Ela teve o seu tempo de florescimento. 1 ano, talvez, em que desabrochou como uma rosa selvagem. Depois inchou de repente, como uma fruta fertilizada, e tornou-se compacta, vermelha e áspera. Daí em diante, a sua vida passou a ser lavar, esfregar, remendar, cozinhar, varrer, lustrar, remendar, esfregar, lavar. Primeiro para os filhos, depois para os netos, por 30 anos, sem interrupção. E no fim, ainda cantava. A reverência mística de Winston sentia por ela se mesclava, de certo modo, com um aspecto do céu claro e sem nuvens, dilatando-se por trás das chaminés, alcançando distâncias intermináveis. Era curioso pensar que aquele céu era o mesmo para todos, tanto na Eurásia como na Lestásia e ali, na Oceania. E o povo que vivia sob aquele céu também era muito parecido. Por toda parte, em todo o mundo, centenas de milhares de milhões de pessoas, exatamente como aquela mulher. Pessoas que ignoravam a existência umas das outras, isoladas por muros de ódio e mentiras, e ainda assim praticamente iguais. Pessoas que não tinham aprendido a pensar, mas que traziam no coração, no ventre e nos músculos a força que um dia faria o mundo virar de cabeça para baixo. Se há alguma esperança, ela está nos proletas. Mesmo sem ter lido o livro até o fim, Winston sabia que aquela devia ser a mensagem definitiva de Goldenstein. O futuro pertencia aos proletas, e por acaso ele poderia ter certeza de que, quando chegasse o momento deles, o mundo erguido pelos proletas não seria para ele. O Winston Smith, algo tão hostil quanto o mundo do partido? Sim, poderia, pois tal mundo seria, no mínimo, um lugar mentalmente são. Onde há igualdade, pode haver sanidade. Mais cedo ou mais tarde, aconteceria.
A força se transformaria em consciência. Os proletas eram imortais. Não havia como duvidar disso diante daquela figura destemida no quintal. Por fim, seu despertar chegaria. E até lá, nem que levasse 1000 anos, eles sobreviveriam a todas as adversidades, como passarinhos, transmitindo de corpo para corpo a vitalidade que o partido não compartilhava, tampouco era capaz de aniquilar. Você se lembra, Júlia, do tordo que cantou para nós naquele primeiro dia, na beira do bosque? Não estava cantando para nós, querido. Ele cantava para se alegrar. Não, nem isso. Estava apenas cantando. Os passarinhos cantavam, os proletas também. O partido não cantava. No mundo todo, em Londres e em Nova York, na África e no Brasil, e nas regiões misteriosas e proibidas que residiam além das fronteiras, nas ruas de Paris e Berlim, nas aldeias da interminável planície russa, nos bazares da China e do Japão. Em toda a parte, a mesma figura sólida e indomável podia ser vista, que o trabalho e os partos sucessivos haviam tornado monstruosa, sempre na labuta, no berço até a morte, e mesmo assim, sempre cantando. Daqueles corpos robustos viria algum dia uma raça de seres conscientes. O futuro pertencia a eles, mas era possível participar desse futuro mantendo vivo o espírito, assim como eles mantinham vivo o corpo e passando adiante a doutrina secreta de que 2 mais 2 são 4? Nós somos os mortos, afirmou Winston. Nós somos os mortos, repetiu Júlia obedientemente. Vocês são os mortos, disse uma voz implacável atrás deles. Os dois saltaram, cada um para um lado. As entranhas de Winston pareciam ter congelado. Percebia o branco se espalhando em torno da íris dos olhos de Júlia, cuja face assumira um tom amarelo leitoso. As manchas de ruge, ainda visíveis no rosto, destacavam-se vividamente, como se já não estivessem em contato com a pele que havia por debaixo. Vocês são os mortos, repetiu a voz implacável. Veio de trás do quadro, sussurrou Júlia. Veio de trás do quadro, repetiu a voz. Fiquem exatamente onde estão. Não façam nenhum movimento enquanto não receberem ordem para isso. Estava começando, enfim. Estava começando. Não podiam fazer nada além de fitar os olhos um do outro. Correr, fugir dali antes que fosse tarde demais? Tal tipo de pensamento nem sequer lhes passou pela cabeça. Era inconcebível desobedecer à voz implacável que emergia da parede. Eles ouviram um estalido, como se uma lingueta tivesse sido destravada, e na sequência, um tilindar de vidro se despedaçando. O quadro caíra ao chão, revelando a teletela atrás dele. Agora eles podem nos ver, Júlia murmurou. Agora podemos vê-los. Fiquem no meio do quarto, de costas um para o outro. Coloquem as mãos atrás da cabeça. Não se toquem.
Eles não se tocavam e, no entanto, Winston teve a impressão de sentir o tremor de Julia, ou talvez fosse o próprio tremor. Mal conseguia evitar que os dentes batessem, mas os seus joelhos estavam fora de controle. Ouviram o som de botas marchando no andar de baixo, dentro e fora da casa. O pátio parecia estar lotado de homens. Algo estava sendo arrastado pelas lajes. O canto da mulher cerrara abruptamente. Seguiu-se um estrondo metálico, prolongado, como se a tina de roupa tivesse sido arremessada do outro canto do pátio. Depois, uma algazarra de gritos furiosos que se cessaram com um berro de dor. A casa está cercada, Winston constatou. A casa está cercada. A voz tornou a repetir. Winston ainda pôde ouvir Julia trincando os dentes. Acho que é melhor a gente se despedir, querido. É melhor se despedirem. E em seguida, outra voz completamente diferente, fina, educada, que Winston teve a impressão de já ter ouvido antes, interveio. E por falar nisso, já que tratamos desse assunto, aí vem a luz da vela. Vá para a cama com ela. Aí vem um machado para cortar-lhe a cabeça, com um corte bem dado. Algo caiu ruidosamente sobre a cama, atrás de Winston. A ponta de uma escada foi metida pela janela e havia destroçado a esquadria. Quando vinha entrando por ali, um tropel de botas subia a escada. Logo o quarto ficou repleto de homens maciços, de uniforme preto, com botas revestidas de ferro e cacetete na mão. O tremelique de Winston já havia cessado. Ele mal mexia os olhos. Somente uma coisa lhe importava naquele momento: ficar muito quieto, de preferência imóvel, para não lhes dar nenhum pretexto para espancá-lo. Um homem com uma mandíbula lisa, estilo pugilista, e uma boca que não passava de um traço, parou na sua frente, balançando o cacetete entre o polegar e o indicador, pensativo. Winston o encarou. Era quase insuportável a sensação de nudez. As mãos na nuca, o rosto e o corpo inteiramente expostos. O homem mostrou a ponta da sua língua branca, umedeceu o lugar onde deveriam estar os lábios e depois seguiu em frente. Houve mais um estalido. Alguém pegara o peso de papel de vidro que estava na mesa e o arremessara na ladeira de pedra. Estilhaçou-se inteiro. O fragmento de coral, uma partícula rosa e ondulada que lembrava um confeito de bolo, rolou pelo tapete. Que pequenino, pensou Winston. Ele sempre foi tão pequenino. Um suspiro e um baque soaram às suas costas, e ele recebeu um chute violento no tornozelo, de modo que quase perdeu o equilíbrio. Um dos homens deu um murro na altura do estômago de Julia, fazendo-a dobrar-se ao meio como uma daquelas réguas de bolso. Ela rolava pelo chão, buscando o ar. Winston não se arriscava a virar a cabeça sequer 1 milímetro, porém, por vezes, o rosto lívido
e ofegante da garota entrava no seu campo de visão. Mesmo apavorado, ele tinha a impressão de poder sentir a dor no próprio corpo. A dor terrível que, apesar de tudo, era menos intensa que a luta de Júlia para recuperar o fôlego. Ele sabia como era, a dor atroz, agonizante, que estava lá o tempo todo, mas que ainda não podia ser sentida plenamente, porque antes de tudo era preciso voltar a respirar. Nesse instante, 2 dos homens a ergueram pelos joelhos e pelos ombros e a levaram para fora do quarto, como se fosse um saco. Winston ainda viu de relance o rosto de Júlia voltando para baixo, amarelo e contorcido, com os olhos fechados e ainda com as manchas de ruge em cada bochecha. E aquilo foi a última coisa que ele viu dela. Continuou totalmente imóvel. Até aquele momento não tinha levado nenhum soco. Então, pensamentos que surgiram por si mesmos, mas que pareciam inteiramente desinteressantes, começaram a transitar na sua mente. Eles também teriam apanhado o Sr. Sherrington, que teria sido da lavadeira do pátio lá embaixo. Percebeu que necessitava urinar com urgência e com isso ficou ligeiramente surpreso, uma vez que tinha ido ao banheiro fazia apenas 2 ou 3 horas. Observou que o velho relógio da lareira marcava 9 horas, mas estava tão claro. Ora, a luz já não devia ter declinado? Às 21 horas de uma noite de agosto? Seria possível que ele e a Júlia tivessem se enganado sobre a hora? Que tivessem dormido pela noite afora e imaginado que eram 20 e 30, quando na realidade eram 8:30 da manhã seguinte? Mas decidiu abandonar aquele raciocínio. Simplesmente não era algo interessante. Novos passos, mais ligeiros, foram ouvidos na entrada. O Sr. Sherrington entrou no quarto. De súbito, o comportamento dos homens de uniforme preto tornou-se mais cortês. Algo também se modificara na aparência do Sr. Sherrington. O seu olhar se voltou para os fragmentos do peso de papel. Recolham esses estilhaços, ele ordenou num tom ríspido. Um dos homens se abaixou e começou a catar os pedacinhos de vidro. O sotaque londrino não existia mais. Winston, de repente, se deu conta de que aquela era a mesma voz que ouvira poucos minutos atrás pela teletela. O Sr. Sherrington ainda usava o paletó de veludo velho, mas o cabelo, antes inteiramente grisalho, tinha se tornado preto. Além disso, já não usava mais óculos. Ele dirigiu a Winston um olhar rápido e severo, como que verificando a sua identidade, e não voltou a lhe dedicar nenhuma atenção. Ainda era reconhecível, mas já não era a mesma pessoa. O corpo tinha se endireitado, de modo que agora ele parecia mais alto. A face passara por minúsculas modificações que, no entanto, haviam operado uma transformação completa. As sobrancelhas pretas estavam menos bastas. As rugas haviam desaparecido. Todas as linhas do rosto pareciam ter se alterado
Até o seu nariz parecia agora mais curto. Era a face alerta e fria de um homem de seus 35 anos. E assim ocorreu ao Winston que pela primeira vez na vida ele tinha consciência de estar frente a frente com um membro da polícia do pensamento.